Bom, o healing para mim, ele, ele funciona como uma estrutura de autoconhecimento em que a gente, ao trabalhar com as diversas dimensões do corpo humano, né, do ser humano, que essas dimensões do corpo físico, do corpo etérico, do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual, que são as dimensões. À medida que a gente tem uma estrutura para trabalhar, acessar, entrar em contato com essas dimensões, poder fazer combinações entre essas dimensões e nos observar no contato com elas, é como se nos desse uma qualidade de consciência e de percepção do momento presente, da nossa vida, das coisas que vão construindo a gente, né? Muito grande. Então o healing para mim funciona como uma estrutura de meditação, né? Porque meditação na metodologia, digamos assim, de meditação, mas é uma estrutura que coloca a gente de um modo integrado, promove isso de uma maneira sincera, sabe, de contatos sensíveis, de uma percepção aguçada. E isso possibilita que a gente esteja na vida de uma maneira mais coerente, né, com os nossos propósitos, né? Olha, tem muita, né? Muita, porque eu teria que falar de algumas diferenças, assim. Logo que eu comecei a fazer o healing, já tem uns 20 anos que eu estou nessa, 15 a 20 anos mais ou menos, eu comecei a fazer isso porque o teatro trabalha muito com a questão do corpo, a questão da intenção, o estado de presença. A gente precisa estar mais aberto para essa interação e tal. E eu particularmente tinha muita dificuldade em me relacionar com as coisas, com a expressão do sentimento. E de alguma forma, quando eu fui fazendo o healing, eu fui percebendo que como atriz eu estava ganhando mais liberdade para expressar, né, nesse campo, as emoções, os sentimentos, mas mais os sentimentos até do que as emoções. Mas assim, então quando eu vi isso assim, poxa, olha que barato, né? E aí a gente trabalha muito com coisas físicas, muito palpáveis, né? A função do teatro é um pouco materializar algo, tornar visível o que ainda está invisível, né? Então você vai materializar um personagem, vai materializar uma situação, tudo isso numa estética cênica, né? Então a gente trabalha muito com a dimensão física do corpo. Então a gente tem que entender do corpo, tem que entender do espaço, das dinâmicas, da tensão, do alívio de tensão, da respiração, da voz, das intenções. E aí eu comecei a ver que nos aquecimentos que eu fazia, se eu colocasse alguma coisinha do healing, me ajudava. Então, num espetáculo em que eu não tinha espaço físico para fazer aquecimento, foi a primeira vez que isso aconteceu de maneira mais concreta. Era um cenário muito grande, com areia, o espetáculo era o Ade Até, do Harold Weiss, lá no Iquiba. E aí não tinha espaço para a gente fazer aquecimentos, os aquecimentos que a gente fazia normalmente, de corpo, de andar, de fazer tal. Aí eu falei assim, poxa, eu vou usar esse exercício aqui, do healing. Eu vou usar esse aqui. Aí de repente eu comecei a ver que era legal, dava certo, gerava o mesmo efeito às vezes no físico se você estivesse trabalhando no corpo etérico, entendeu? Ou estivesse trabalhando nessas estruturas que o healing oferece. E eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, né, da Escola de Teatro, na área de voz. Aí de vez em quando eu colocava um exercício para um aluno, aí outro. E aí eu fui vendo que
esse entendimento de algumas coisas que no teatro tem um nome, no trabalho de corpo, de consciência corporal tem um nome, tinha uma coisa parecida no healing. Então a irradiação, esse centro de irradiação para a presença e tal. E aí eu fui aplicando assim muito aos poucos. Mas eu acho que o mais significativo foi o efeito do healing sobre mim mesma. Então o que eu acho que de fato acontece? Como eu comecei a me apropriar mais de mim mesma, né? Falar isso, né? Me apropriar mais das minhas dificuldades, das minhas facilidades, entender quando eu tenho dificuldade de expressar uma coisa, entender quando eu consigo expressar, entender, ter uma capacidade de escuta, né? Porque o healing também, principalmente nos grupos de ISIS, né? A gente trabalha em grupo, então a gente precisa ter uma escuta para o outro. E dentro dessa escuta do outro, eu aprendi também muito a qualificar a minha escuta na necessidade dos meus alunos ou na necessidade dos atores, quando eu estou dirigindo. Principalmente no trabalho coletivo, onde você tem muitas individualidades, né? Às vezes, por exemplo, essa questão da individualidade mesmo, né? A gente tem muito no trabalho com a educação, né? Essa necessidade, como diria Paulo Freire, de permitir que a pessoa seja aquilo que ela é. Incentivar a pessoa a encontrar ela mesma, a expressão dela. Isso no teatro é essencial. E essa coisa de você incentivar isso, né, passa também por você reconhecer quando isso está se dando ou quando a pessoa está inibindo para convencer você de que politicamente correto, né? Então eu vou ter essa ação e essa atitude porque isso é legal, isso dá resultado. Ou vou fazer essa cena assim porque todo mundo gosta de uma cena assim. Mas na verdade, se você for para um processo criativo mais autêntico, o cara mais conectado com a individualidade dele, ele vai produzir outra coisa que talvez não seja tão bem aceita em termos da cena. Então esse olhar eu comecei a desenvolver, entendeu? Esse olhar, essa escuta. Então eu diria que acho que 80% do que vai num trabalho, na aplicação efetiva do healing num trabalho, vai pelo que ele já operou em mim, né? E eu acho que hoje eu faço uso de alguns exercícios, de algum tipo de centramento, de momentos em que a gente precisa integrar essas dimensões também no ator, né? O ator precisa lidar muito concretamente com esse corpo físico, o corpo energético, o corpo das emoções, o trabalho do corpo mental, da consciência, da estrutura de pensamento, né? Como você identifica, observa, ganha consciência da sua estrutura de pensamento, tem muita interferência na voz, na articulação da voz, do texto, das ideias. Então acho que hoje tudo isso faz parte. E nos conflitos, porque no processo de criação a gente sempre tem altos e baixos, tem claro e escuro, né? Então esse trânsito também no processo de criação, de constituir de maneira consistente um ambiente de liberdade, sabe? Um ambiente de possibilidade de expressão, de acolhimento, para que o processo criativo possa se dar de maneira potente, contundente. Então acho que o healing está comigo nessa.